O presidente Lula fez hoje uma nova postagem sobre a guerra entre Israel e Hamas. Ele fez um apelo em defesa das crianças palestinas e israelenses e pediu esforços para o fim do conflito. Novamente, ele não condenou de forma específica o Hamas. A manifestação repercutiu. De um lado, o embaixador da Palestina no Brasil agradeceu ao presidente Lula pelo posicionamento. Só que dentro do PT, há uma ala que está cobrando o presidente a ser mais crítico sobre Israel, segundo apurou a analista Clarissa Oliveira. É o exemplo da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, que criticou o que chamou de confinamento e campo de concentração na faixa de Gaza. Assim, a gente começa esse debate. José Eduardo Cardoso, o presidente Lula deve agradar a essa ala do Partido dos Trabalhadores? Muito boa noite. Bem, boa noite, Leandro, boa noite, Caio. O presidente Lula é o presidente da República, portanto, ele é um chefe de Estado e um chefe de governo. Como tal, ele tem que se comportar a partir, claro, dos seus princípios, das suas orientações, da sua visão, mas dentro daquilo que é a tradição diplomática brasileira e daquilo que se espera do Brasil nesse momento. E o que se espera do Brasil nesse momento? Ele peça a paz, que ele dialogue com os dois lados. Não tem sentido ele fazer um tipo de declaração que poderia ficar bem na boca de um presidente partidário ou na minha, que sou um comentarista aqui político nesse programa. Ou seja, ele tem que se posicionar em nome do Estado brasileiro. E foi realmente, acho que uma postura rigorosamente correta. Faz um apelo humanitário, ele fala para os dois lados, já tinha feito anteriormente a condenação ao ato que afirmou ser terrorista em relação a Israel, que pareceu também rigorosamente correto. Agora, é necessário que se tome essa postura pela paz. E o presidente Lula agiu de forma rigorosamente correta. Claro, ele não vai contentar todo mundo. Tem gente que vai querer que ele falasse que o Hamas é terrorista, etc., etc., e não fizesse nenhuma crítica a todo o passado de violação de direitos humanos indiscutivelmente realizado na faixa de Gaza, e é fato notório e claro. Também tem gente que vai dizer, não, deveria ter atacado mais Israel e não feito nenhuma referência a terrorismo do Hamas. Mas vai ter de tudo um gosto, a situação é polarizada, etc. Mas um chefe de Estado se conduz como chefe de Estado. E o presidente da República não tem aqui que se comportar a partir de visões das tendências políticas do Partido dos Trabalhadores ou de qualquer outro partido político. Ele tem que se comportar a partir da tradição diplomática brasileira, que é uma tradição de paz, equilibrada, correta, que se pauta por questões objetivas, que busca se alinhar a uma agregação das nações em torno da ONU. Ele é hoje o presidente do Conselho de Segurança da ONU, tem uma responsabilidade ainda maior nessa tarefa, e, portanto, o presidente Lula está rigorosamente certo. As pessoas com viés políticos à esquerda, à direita ou qualquer outro vão tecer as suas críticas, mas está muito bem posta a declaração do presidente Lula. Caio, petistas veem esse aceno na postagem de hoje como sutil. O presidente Lula deve se posicionar de acordo com a intenção do partido? Muito boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Será que Lula deveria subir o tom contra Israel? Será que Lula deveria, então, culpar a vítima? Enfim, esse tipo de pressão que o presidente da República sofre mostra que o PT vive uma realidade paralela. Enquanto a sociedade cobra o governo por uma posição mais firme, de repúdio à violência do Hamas e de apoio à democracia israelense, uma democracia que foi vítima de atentados terroristas, o Partido dos Trabalhadores e a esquerda mais radicalizada caminham na contramão aí do bom senso, pressionando as suas lideranças para que subam o tom contra Israel. Vejam só que insanidade. Quero trazer para vocês uma manchete de ontem da CNN Brasil. Câmara inclui Israel em moção de repúdio contra o Hamas. A Câmara dos Deputados aprovou moções de repúdio aos ataques feitos pelo grupo Hamas contra Israel. Uma das moções, porém, também repudia a suposta violência de Israel contra o povo palestino. Ela foi apresentada pelo PT e apresentada sorrateiramente. Após a votação, porém, deputados da oposição se deram conta do conteúdo do requerimento protocolado pelo PT e aprovado pelo plenário e passaram a defender a anulação da votação. Vejam o que dizia o texto petista, aspas, a Câmara repudia a violência do Hamas e do Estado de Israel, que resultou na morte de milhares de cidadãos e cidadãs em território israelense e palestino, a maioria civis inocentes. Então, percebam aqui a falsa equivalência moral estabelecida pelo PT entre os terroristas agressores do Hamas e os democratas agredidos de Israel.
É aquela história que eu já falei mais cedo, culpar a vítima. E percebam também a deslealdade do Partido dos Trabalhadores, que de forma bem subreptícia, bem ardilosa, até bem dissimulada, levou centenas de parlamentares a erro, votando de forma unânime a favor de um texto com o qual eles jamais concordariam. Mas, enfim, o que esperar do PT? Partido presidido pela senhora Gleisi Hoffmann, deputada federal. Eu queria chamar a atenção das pessoas, fazer uma breve análise do que ela escreveu na sua conta no X, antigo Twitter. Ela disse o seguinte: a resposta do governo de Israel aos ataques do último sábado anuncia-se como uma grande brutalidade, ainda mais abrangente contra a população civil da faixa de Gaza. Portanto, a Gleisi omite que foram ataques terroristas e não menciona quem eram esses terroristas agressores, o grupo Hamas. Num segundo momento, o que se anuncia sob pretexto de retaliação militar e segurança do Estado é um massacre com as dimensões de um genocídio. Então, além da crítica a erro futuro, porque isso não se verificou, para essa representante popular, a resposta militar de Israel é apenas uma fachada por um suposto genocídio de palestinos. Eu já estou amarrando aqui a situação. A ofensiva militar anunciada pelo governo o governo israelense só vai resultar em mais ódio e destruição. Então quer dizer que Israel não tem o direito de retaliar, de buscar os seus reféns, de atacar alvos militares, bases terroristas na faixa de Gaza? Enfim, eu queria só dar um ponto de atenção sobre essas manifestações do PT. Nenhuma manifestação, nenhuma referência às vítimas do terrorismo. A senhora Gleisi, por exemplo, não dá um pio sobre os inocentes sequestrados, sobre as mulheres estupradas, sobre as crianças assassinadas, sobre os brasileiros mortos. Então, essa é a presidente do partido que governa o Brasil e que pressiona o atual presidente da República. É uma vergonha. Caio, ao mesmo tempo, outra ala do PT vê que o presidente Lula acerta em manter a posição de equilíbrio, já que o país está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Como a posição brasileira está sendo pressionada pelo partido? Olha, essa posição de equilíbrio, justamente, está sendo, inclusive, criticada. Por quê? A ideia de equilíbrio, ela traz ideia de igualdade também. Vamos falar de igualdade material, aristotélica, tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Nesse caso, a gente começa a ver pipocando na imprensa matérias como essa aqui do Estadão. Declarações do Itamaraty foram retuitadas, foram repercutidas pelo presidente Lula sobre a morte de brasileiros em Israel são alvo de críticas. Tom do texto apontado como frio e insensível. Além de não mencionar o Hamas, foi duramente criticado na conta da chancelaria no X, antigo Twitter. Olha o que escreveu o governo brasileiro, e foi depois repercutido pelo presidente. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Então percebam aqui o eufemismo, aquela figura de linguagem que atenua o peso das coisas. Falar em falecimento, não, isso foi um assassinato brutal. Falar num atentado foi um ataque terrorista. E da mesma forma, depois faz uma outra nota, praticamente um copia e cola, falando que o governo lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã, também segunda vítima dos atentados, a mesma coisa. Então, na verdade, o tom do presidente, essa neutralidade, ela peca por não chamar as coisas como elas são. Mas, considerando aí o contexto do nosso debate, é infinitamente melhor do que a esquerda radical. Eu vou trazer só um último exemplo, até para a gente entender as pressões no entorno do governo Lula. Manchete da Folha. MST apaga a nota em apoio à Palestina após repercussão negativa. Olha o que dizia a nota do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Aspas. A resistência palestina desde Gaza reagiu de maneira legítima às agressões e à política de extermínio que Israel implementa na região há mais de 75 anos. Ou seja, para essa esquerda ideologizada, radicalizada, o Hamas deve ser tratado como uma resistência palestina, e não como a organização terrorista que é. E aí falar que Israel implementa políticas deliberadas de extermínio, Israel apenas age em retaliação. Israel é a vítima, pessoal. Vítima, aliás, e sobrevivente de 3 guerras contra a sua existência, contra o seu território, contra o seu povo, em 1947, 1963 e 1967. E só para fechar, eu convido
Convido a nossa audiência a ler o estatuto, a carta de princípios do Hamas, que diz o seguinte: Estatuto do Hamas defende a extinção do Estado de Israel. Grupo acredita ser dever de seus integrantes fazer o país desaparecer e que a guerra é a solução para o problema palestino. Como tratar ambos os lados de forma igualitária, em equilíbrio? Na parte inicial do texto, o grupo afirma que a ira de Alá recai sobre Israel porque o país se recusa a servi-lo, a servir Alá. E é dever do Islã fazer o Estado israelense desaparecer. Não é uma situação de equilíbrio, de forças e de legitimidade de ambos os lados. Zé, como o presidente Lula vai agradar a todos no PT? Ele não vai agradar, ele nem precisa agradar a todos no PT, ele vai tomar as posições em nome do Estado brasileiro. O que eu achei interessante no discurso do Caio, Leandro, é que ele falou que ia amarrar o discurso. Agora ele amarra num poste só. É como se tudo tivesse começado no dia do atentado equivocado, errado, que deve ser recriminado, do Hamas lá para Israel. E o período que vem antes, Caio, por que você não toca nas violações que aconteceram? Ou você acha que não aconteceu violação de direitos humanos na faixa de Gaza? Você ousaria dizer que não houve? Você ousaria que não houve bombardeios criminosos na faixa de Gaza? Você ousaria dizer que não houve atentados e que aquela população foi colocada sem comida, numa situação de miserabilidade? Chegaria a falar isso? Se você disser isso, você está indo contra fatos e você não costuma, pelo menos sempre disse, ir contra fatos. O mundo sabe que isso aconteceu, não dá para esconder. Então, quando você faz esse corte e fala Israel é a vítima, como se a história tivesse começado agora, como se o êxodo tivesse começado agora, atingindo o povo judeu, que é um povo muito sofrido e merece nossa solidariedade, você esquece que o senhor Netanyahu, na verdade, provocou situações absurdas de ofensivos de direitos humanos, que alguns, inclusive, rotulam como terrorismo de Estado. Isso está em todos os jornais. E você é um leitor assíduo de jornais. Por que você omite isso? Por quê? Será que aí não há nenhum viés ideológico extremista também, Caio? Por favor, pense sobre isso. Eu não defendo o que o Hamas fez, mas afirmo textualmente, porque leio jornais, que houve violações, sim, absurdas aos direitos humanos provocadas pelo seu Netanyahu na faixa de Gaza. Ou seja, a política que Israel fez é inaceitável. Inaceitável. Não é do povo israelense, é do seu Netanyahu. Claro, que de certa forma está por trás desse extremismo absurdo, que efetivamente gera situações extremistas do outro lado. Eu não posso amarrar a verdade num lado só, esquecendo com o lado da cabeça o que aconteceu antes desse atentado. Benjamin Netanyahu deve ser duramente recriminado pelos atos ofensivos aos direitos humanos que praticou. Você mesmo chegou a dizer ontem, olha, tem muitas resoluções da ONU em relação a direitos humanos. Quer dizer que era tudo mentira? É porque Israel é um paraíso da democracia, então que todos colocam essa situação, que a Anistia Internacional coloca, que os conselhos de direitos humanos da ONU colocam, todos mentem. Todos são mentirosos, não aconteceu nada na faixa de Gaza. Ou seja, aqueles que moram na faixa de Gaza são tratados a pão de ló. É isso? Come bem, não tem problemas de saúde, aquilo não é um campo de concentração. Ora, por favor, eu acho que nós temos que ter uma posição equilibrada. Eu condeno o ataque a Israel, me solidarizo com o povo de Israel, mas não posso me solidarizar, nem apagar da história o que aconteceu antes disso por força da ação do senhor Netanyahu, extremando fundamentalmente ataques, bombardeios, situações absurdas, mortes. Eu não posso concordar com isso. Não dá para ter o lado direito da cabeça apagando o esquerdo ou o esquerdo apagando o direito. Nós temos que ser justos. E a justiça, nesse momento, ela tem que ser feita não só no discurso, mas na proposta de paz. Quanto mais eu esqueço esse passado, mais eu incentivo a intolerância e o ódio. O momento no mundo não é de intolerância e ódio, nem de apagar a verdade dos fatos. Aliás, teve, no passado, quem apagasse a verdade dos fatos. Eu me lembro de Stalin, eu falo do campo da esquerda, que apagou a verdade dos fatos. Não vamos permitir que isso se repita novamente à direita. Nós temos que ser reais. Houve violência, sim, contra a faixa de Gaza. É um absurdo o que foi feito. E aí, as nossas colorações político-ideológicas vão querer. Não, olha, ressalta mais esse lado. Não, ressalta mais esse outro. Um chefe de Estado não pode fazer isso. Um chefe de Estado tem que, ainda mais quando preside o Conselho de Segurança, tem que olhar o passado, não apagá-lo, olhar o presente, não apagá-lo, recriminar o atentado, mas também olhar o que foi feito pelo comando do senhor Benjamin Netanyahu em relação à faixa de Gaza. Isso não pode ser apagado. E nós temos que dizer, parem. Soltem as crianças. Vamos parar com esta matança. O exército de Israel é 1000 vezes mais potente do que aquele que pode ter o seu Hamas. O mundo sabe disso. É um dos exércitos mais poderosos do mundo.
Ora, ele vai soltar contra a população? Ou será que hoje não está morrendo população civil lá no território palestino? Está morrendo, sim, como morreu, infelizmente, no ataque de Israel. Um erro não justifica o outro. Estão matando civis, estão matando crianças também com bombardeios. Isso é justo? Isso é correto, matar crianças e civis que podem nem concordar com o Hamas? Ora, então eu acho que não dá para dizer as mortes de um lado se justificam. O que é isso? Eu não posso matar civil. Errou o Hamas. Erra agora o seu Netanyahu quando ordena um ataque em massa que massacra o povo palestino. Isso não é civilizado. Isso não é ético, isso não é humano, e nós temos que nos rebelar contra isso. Agora, quando eu ideologicamente apago à esquerda ou à direita a verdade, aí fica fácil incentivar a intolerância. E, infelizmente, o mundo hoje graça por uma perspectiva de intolerância que apenas faz o quê? Alimenta guerras, alimenta o extermínio e alimenta o ódio. Isto não é bom para a humanidade. Caio, você tem uma réplica de 30 segundos. Muito obrigado. Bom, queria lembrar aqui a audiência que ou um ato é justificável ou ele não é. E o que a gente vê aqui, né, nesse conflito, né, de quem comenta ele, são a relativização na oração adversativa. É um absurdo o que foi feito, mas, e aí legitima os atos com base numa suposta história. Eu queria, aliás, que o Zé citasse, por favor, quais são os atos do Estado de Israel, no último governo, que se equiparam a sequestro de crianças e de mulheres, estupro em massa de mulheres, assassinato de jovens em uma festa. Existe uma diferença gigante, abissal, entre você ter alvos militares com efeitos civis colaterais e você ter alvos civis, como é o caso de atentados terroristas. Quem não consegue enxergar essa diferença fundamental, além de não servir nem à esquerda nem à direita, não serve à causa da paz do mundo, não serve à causa da liberdade, não serve à causa da democracia. Zé, você tem mais 30 segundos. 30 segundos. Caio, é só você pegar os jornais, você traz tantos jornais para cá, mas tem inúmeras situações de bombardeio sobre a população civil na faixa de Gaza. Traga algumas, Zé. O que nós vamos fazer é tão óbvio. Trago, eu te mando para tua casa pelo correio. Não, expõe aqui para a nossa audiência o que Benjamin Netanyahu fez, que é tão ou mais grave do que foi feito pelo Hamas. Por favor, 2 anos foram muitos bombardeios. Justifica a equivalência moral que você estabelece entre os lados, Zé. Não deixa passar medicamento, não deixa passar alimento para quem? Para soldado ou não, população civil. Quem que come? É só soldado? Não, é população civil. Ora, usada como escudo humano por organizações terroristas, Zé. Não posso dar alimentos. Eu estou querendo expulsar a faixa de Gaza. Essa é a estratégia que Israel tomou. Isso atinge a população civil. Eu, por favor, leia os jornais e leia. Israel desocupou a faixa de Gaza em 2005, Zé. A fronteira que todos falam do Egito, por que ela não está aberta? O Egito não deveria ser solidário com seus irmãos árabes? Internacionais. Eu acho que você leu, não é possível. Estão em todos os jornais. É só você bater um Google, assim, Google. Antes daqui, o que aconteceu? Por favor, faça isso, o nosso legislador faça. E vai encontrar a população civil da faixa de Gaza sendo atingida. O mundo sabe disso. Inclusive, muitos membros da comunidade judaica se revoltam com isso. Você sabe disso também. Sim. Ou seja, alguns da extrema-direita da Israel são absolutamente favoráveis a isso, mas muitos que não concordam com isso. Eu já cansei de ver situações de pessoas judaicas defendendo que não é possível fazer isso. Zé, amanhã, por favor, traga para nós, a gente vai continuar debatendo esse tema. Traga exemplos de estupros, de sequestros, de assassinato deliberado de civil e de ações focadas nisso. Por favor, traga para nós. Bombardeios na faixa de Gaza, é só você ler. Traga para nós. Mas não é possível. Então, se nós vamos querer apagar isso, apaga. Vamos fazer um método stalinista de mudar a história. Pegue o Google e está repleto os relatórios apresentados na ONU. Não vai. A gente não vai apagar a história. Não vamos apagar as 5 oportunidades em que as autoridades palestinas se depararam com a solução dos 2 estados e negaram. Não vamos apagar o estatuto do Hamas. Não vamos apagar os 3 nãos a Israel. Não vamos apagar as 3 guerras contra o Estado israelense, guerras covardes. Senhores, vamos fazer Na verdade, não há santos e demônios no mundo, Caio. Há demônios dos 2 lados. Ao fazer isto, eu tenho o quê? Eu tenho incentivo ao ódio aos palestinos. Não é correto isto. Mas você mesmo disse, eu concordo, o Hamas não representa os palestinos. Vamos fazer um rápido intervalo agora, senhores. Vamos fazer um rápido intervalo agora, mas a seguir o Itamaraty está avaliando negociar com o Hamas a saída de brasileiros da faixa de Gaza. A gente volta já já.